E aí, pessoal, boa noite! Boa noite para você que está sempre nos acompanhando aí todos os domingos nesse bate-papo, nessa filosofia de boteco. Semana passada a gente teve um probleminha técnico, não pôde entrar no ar, recebi algumas pessoas mandando mensagem dizendo assim: o que aconteceu? O que houve? Por que você não apareceu? Boa noite, Halil Ghazali, boa noite, Francelina! Todo domingo comigo, firme e forte, uma das pessoas que me mandou mensagem. Hoje a gente vai falar do tema da semana passada, né? Porque semana passada a gente combinou de falar sobre preguiça. Boa noite, Help Show, chegando agora. A gente vai falar um pouquinho sobre preguiça, um dos 7 pecados capitais. A gente continua na nossa linha dos 7 pecados capitais. Lembrando que toda semana vai ser um tema diferente, não teremos mais problemas técnicos, se Deus quiser. Já falamos um pouquinho sobre a inveja no nosso primeiro episódio. Depois falamos sobre a soberba, que foi aquele episódio muito legal, que tivemos até um convidado especial. Hoje vamos falar sobre a preguiça, que seria o nosso tema da semana passada. Boa noite, Marta, seja bem-vinda, todo mundo que está entrando aí. Semana que vem a gente vai falar da avareza, na outra semana da luxúria, na outra da gula, e a gente encerra os 7 pecados capitais com a ira. Então, aguardem que vem muita coisa por aí. Bom, eu vou começar o nosso bate-papo de hoje falando o seguinte: preguiça. Quem tem preguiça? Teve gente que me perguntou se eu fiquei com preguiça de fazer o programa semana passada, por isso que eu não fiz. Olha isso, vê se tem condição. Tem que ser muito amigo para fazer uma pergunta dessa para mim, né? Mas na verdade, o que aconteceu foi um probleminha técnico que eu espero que não aconteça mais. E eu senti falta de vocês, lógico, né? Boa noite, Márcia Ribeiro. Francelina tá rindo aqui. É lógico, teve gente que perguntou se eu fiquei com preguiça. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso tema. Será que essa pandemia aumentou a preguiça? Porque domingo é um dia que todo mundo fala assim: domingo eu tô com preguiça, não vou fazer nada. Hoje mesmo falei com a pessoa que me mandou uma mensagem sobre a live de sexta-feira, que bombou. Quero agradecer todo mundo que participou, foi muito legal. E a pessoa falou assim: eu tô dormindo ainda. A gente coloca todos os filmes, todos os episódios em dia. Boa noite, Wagner Delfino. Nós também sentimos falta. Obrigada, Márcia. Eu também senti falta, já faz parte dos meus domingos. Help Show tá dizendo aqui: eu não tenho preguiça, mas às vezes indisposição. Hoje a gente vai falar a diferença que existe entre a preguiça, o ócio criativo, e que muitas vezes as pessoas ficam assim um pouco empurrando com a barriga: isso eu não vou fazer hoje, que é a chamada procrastinação. Então tem gente que acha que tudo isso é a mesma coisa, não é. Hoje a gente vai esclarecer algumas coisas em relação a isso. Eu escolhi para vocês para começar hoje falando um pouquinho sobre a nossa própria cultura. Quem nunca leu Mário de Andrade? Quem não leu, recomendo. É a nossa primeira dica aí da Noite da Filosofia de Boteco. O Mário de Andrade, ele escreveu uma personagem que ficou muito conhecida. Não sei se alguém vai lembrar aqui qual é a personagem. Se alguém lembrar aqui, depois a gente sorteia aí um abraço virtual. Macunaíma, ó. Franci, abraço virtual para você, já ganhou. E eu trouxe aqui um trechinho que fala sobre reinventando o Brasil. Ai, que preguiça! Que o herói suspirava enfarado e, dando as costas para ela, adormecia bem. Mas queria brincar, ainda mais convidava. O herói ferrado no sono. Então a mãe, no mato, pegava e cutucava o companheiro. Macunaíma se acordava dando grandes gargalhadas, entorcegando de cócegas. Faz isso não, oferecida, faço. Deixa a gente dormir, seu bem. Vamos brincar. Ai, que preguiça, Macunaíma. Macunaíma é a coisa que mais lembra a gente da questão da preguiça. O som tá muito alto, gente, que hoje eu botei uma musiquinha aqui no fundo, só que ela tá bem pertinho. Adriana, olha a nossa audiência da Dinamarca. Temos audiência na Europa, nos Estados Unidos. Esse negócio tá ficando muito chique, gente. Sexta-feira estávamos na Alemanha fazendo o programa e lá na Alemanha o pessoal acompanhando. A preguiça é a versão ao trabalho. Então eu até coloquei um videozinho de um filme chamado Como Enlouquecer Seu Chefe, tá lá no perfil. Eu coloquei um vídeo dos Simpsons também, mas eu tirei porque os Simpsons, quando a gente posta o vídeo dos Simpsons, eles bloqueiam, então eu tirei logo. Mas
aversão ao trabalho. O que seria essa tal aversão ao trabalho? Na verdade, quando a gente trabalha várias questões. Boa noite, Amares. Oi, Adriana. Musiquinha by Fábio Arruda. Adoro o Fábio Arruda. Ele é um inspirador nessas lives. Mas a preguiça como uma aversão ao trabalho. Tem gente que não gosta de trabalhar, mas não é porque não gosta do trabalho propriamente dito. Não gosta do que faz. E aí a gente fica bem preocupado. Precisamos buscar uma inspiração, precisamos buscar algo que nos inspire, que tenha um propósito para que a gente saia todo dia da cama e faça as nossas coisas e não sinta preguiça, chamada preguiça. E quando a gente fala da palavra preguiça, que é um dos 7 pecados capitais e hoje o nosso tema, no sinônimo de preguiça tem de ócio a vadiagem, uma coisa muito louca. Mas quando a gente fala de ócio, a gente fala também do ócio positivo, que é o chamado ócio criativo. Quem nunca ouviu falar do ócio criativo do Domênico de Masi? Quem não leu esse livro, leia. O Domênico de Masi, ele mostra pra gente que o ócio, que é aquilo que nos traz a necessidade de um momento só pra gente, um momento em que a gente fica introspectivo, tem muito a ver com a solitude que a gente falou lá no episódio do canal, é aquele momento você com você mesmo. Não tô a fim de fazer nada. Você limpa a sua mente de determinadas coisas. É importante a gente ter esses breaks, essas paradinhas, para que a gente torne-se sempre pessoas criativas no decorrer da nossa existência. Isso é muito diferente da preguiça, que é o não querer fazer nada. E também bem diferente da procrastinação. O que seria procrastinação? É você ficar empurrando as coisas. Eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Mas um dia você faz. A pessoa que procrastina o tempo inteiro dificilmente consegue realizar suas tarefas com frequência. E isso é muito ruim, principalmente quando você trabalha com uma equipe, porque nem todo mundo vai entender isso como uma procrastinação, vai entender como preguiça, você vai ser taxado como preguiçoso mesmo. Então toma cuidado com isso, porque quando a gente fala de preguiça, nós estamos falando do momento em que a pessoa realmente não quer fazer nada. E aí atrapalha muito o andamento das coisas, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, e no profissional, tanto no individual como também no coletivo. Boa noite, Paulo Filho, também meio sumido. Opa, Tati, galera do teatro chegando, oiê! Bom, eu trouxe para vocês algumas dicas de alguns filmes que, particularmente, muitos eu nem tinha conhecimento, mas essas pesquisas que a gente faz das lives levam a gente a caminhos que muitas vezes a gente não conhece. E isso é muito bom. Filosofia nessa nossa proposta é justamente para a gente poder desmistificar essa filosofia que nos afasta do pensar o tempo todo sobre coisas que podem mudar a nossa vida. E filmes e livros fazem isso de uma forma muito bacana, de uma forma muito intensa, porque quando você tem acesso, você automaticamente começa a visualizar coisas novas na sua vida. Francelina, já com a primeira dica, tem um filme B ótimo, horrível. A Mão Assassina, que mostra os jovens preguiçosos. Eu assisti esse filme é B mesmo, mas é interessante. A gente que assiste depois, a gente começa a observar uma série de coisas. Boa noite, gente, eu tô completamente cego com esse óculos. Tarainha, agora eu li. Bem pequenininho. Oi, Aniceia, obrigada pela presença. Sexta-feira, a Aniceia bombou na live, mandou para tanta gente que quase que a live caiu. Aliás, ela caiu, a gente não conseguiu finalizar. Bom, eu vou dar algumas dicas aqui de filmes para a gente começar, sobre a preguiça. Um dos atores que eu mais vi fazendo filmes que tem temáticas que envolvem preguiça, não sei se vocês vão lembrar dele, meu Deus, aquele que fez Os Caça-Fantasmas. Vamos ver quem lembra. Quem é que lembra? Bill Murray. Boa noite, Rosana, minha parceira aí. Quarta-feira, não perca, a gente vai fazer um workshop sobre soft skills, eu e Rosana. Vamos falar um monte de habilidade socioemocional que ajuda até a afastar a preguiça. O Dia da Marmota, esse filme é maravilhoso. Todo dia o cara acordava, parecia que era Bill Murray, ótimo, Paulo Filho, obrigada. Ele tem várias temáticas de filmes deles que falam sobre preguiça, assim, implicitamente. Olha, Recrutas da Pesada é um filme que, nossa, antigaço, 81, muita gente aqui nem era nascida. Se alguém levantar a mão, eu vou ter que deletar. Agora o negócio é cancelar. Não levanta a mão que não era nascida em 81, não, gente. Me abraça aí, segura na minha mão, que eu já era nascida.
Queimando Tudo, que é um filme de 78. Também é um filme bem antigo que eu não conhecia, e aí eu fui pesquisar, e é um filme que tem a temática da preguiça. Boa noite, Clotilde! Uma espécie em extinção. Todas essas dicas eu depois deixo lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu deixo o vídeo e a lista com as dicas dos filmes. Uma espécie em extinção, que é de 80. É um filme que também vai falar sobre um excêntrico jornalista, que vai trabalhar a ideia de um cara que transpõe a aura de incongruência que rege o comportamento do homem, que no caso é o jornalista, se utilizando de cenas super cômicas, assim. Eu consegui assistir esse filme com muita dificuldade, porque é difícil de achar. Como Enlouquecer Seu Chefe, que é o que eu coloquei, e é uma super dica, tá, gente? Assistam. Ó, Queimando Tudo com Cheech Chong. Clássico do humor trash. Gente, eu não conheço esse filme não, Paulo Filho, sinceramente. Márcia, é quarta-feira, tá? Dia 22, não é terça não. Se você for na terça, você não vai pegar, porque é na quarta. Então não perca na quarta. Adoro as dicas. Boa noite, Edivan Paz. Flores Partidas, que é um filme mais recente, de 2005. Envolto em uma realidade que ele possui um filho e inicia uma jornada à procura de todas as mulheres que tiveram alguma importância em sua vida. Explicitando uma camada imperdida do caráter do tempo, nosso personagem central, ele vai trabalhar com a importância do presente na vida do ser humano, se valendo de uma direção assertiva e com Bill Murray. Gente, é incrível. E obviamente que você tem a situação da preguiça e a situação também da falta de interesse. Exatamente, Paulo Filho, você acabou de colocar isso, agora eu estou vendo aqui. Quando os protagonistas são confrontados ou motivados, eles reagem. Exato. A preguiça, ela tem essa característica. Se você tiver um estímulo, você se motiva e sai da inércia. É possível. Então, ele faz uma proposta nesse sentido. Ele mostra ali a personagem, de repente, se a personagem não tiver o estímulo necessário, acabou, ela fica ali. Ó, Edivan Paz é marido de Aniceia, muito bem, Aniceia colocando todo mundo na live, já anotando para ver pelo menos um desses filmes ainda hoje, muito bem, depois eu vou passar a listinha, quem quiser dar uma olhada lá no canal do YouTube. Boa noite, opa, quarta-feira, boa noite, Flávia, quarta-feira estaremos juntas, seja muito bem-vinda, Márcia Ribeiro, de Fênix Treinamentos, da nossa querida Rosana. Bom, voltando aos filmes, Construindo uma Carreira, de 91, ele é um filme pouco conhecido, então vou até mostrar, vou ler para vocês uma resenha que eu consegui na internet. Foi eternizado nas tardes brasileiras da Sessão da Tarde. Deve ter passado 1000 vezes, eu perdi esse filme, gente. Como que consegui fazer isso? Aqui veremos um jovem adulto desajustado e incapaz de se manter no emprego, que após receber um ultimato, seu pai consegue um trabalho noturno em um supermercado. Ganharemos dinamicidade na obra quando, logo no seu primeiro dia, o jovem tem que lidar com a estranha aparição de uma mulher atraente nas imediações do mercado e ainda sobreviver a um assalto. Eu perdi esse filme, gente. Alguém assistiu esse filme? Eu não vi esse filme. O filme é curto, restringindo basicamente a um único cenário, mas que cumpre a sua proposta, que passou 1000 vezes na Sessão da Tarde. Eu não vi esse filme. Alguém viu esse filme, Construindo uma Carreira, de 91? Se alguém disser que não viu porque não era nascida, é só para dizer, tá na Sessão da Tarde aqui, tá dizendo? Ué, então... Outro filme bem legal que fala sobre preguiça, A Era do Gelo. Quem já assistiu esse filme? Tem vários personagens na Era do Gelo que representam pessoas adultas desenvolvidas, mas na verdade é uma animação que é destinada para criança. Mas ele tem uma temática bem legal. E ele, obviamente, tem um personagem que faz da preguiça sua temática. Então vale muito a pena assistir, não vou dar o spoiler. Paulo Filho coloca aqui que a única lembrança que eu tenho de uma personagem legitimamente preguiçosa é o nosso clássico Macunaíma. Abri com Macunaíma aqui, meu amor. Abri já falando de Mário de Andrade aqui sendo citado, até fiz a leitura. Bom, eu não assisti desse filme, mas aí na pesquisa a gente vai descobrindo. Chamado O Grande Lebowski. Esse filme é de 98. É dos irmãos Coen, que ficaram muito assim famosos com vários filmes com temáticas bem daquelas entranhas do ser humano. Então ele fala sobre a questão da preguiça. Foi o primeiro filme que me veio à cabeça, assim. Essa coisa do homem de meia idade, meio desajustado, não sabe se vai ou se vem. Então é uma boa dica. Picardias Estudantis. Quem assistiu esse filme?
82. 82, gente, eu tinha 6 anos nessa época. A trama é simples. Dia de um grupo de adolescentes de uma escola na Califórnia, em suas buscas pelo que há de mais comum nesse conturbado período do ser humano. O período da adolescência é tido como um período em que nós somos mais preguiçosos. Alguns pesquisadores, eles dizem que não é justamente a preguiça, mas sim uma construção de metas, de objetivos que nós estamos fazendo nesse período. Então, assim, essa coisa de uma hora para outra você passa a acordar mais cedo, ter uma série de tarefas. A gente tem uma meninada agora que tem milhões de atividades, assim. Lógico, na pandemia tudo mudou, mas não restam dúvidas que chega uma hora que essa preguiça, na verdade, é uma exaustão. Então tem que tomar cuidado, o que é preguiça, o que é exaustão, o que é o ócio, que pode ser um ócio criativo, que é necessário você dar aquelas paradas, o que é procrastinação. Nem tudo é preguiça, mas muita gente às vezes confunde, mistura todos esses conceitos e fica bem complicado depois você redefinir. Então, quando a gente fala de preguiça, até mesmo na filosofia, tem vários autores que falam sobre preguiça, mas falam sempre assim, de uma forma muito, digamos, superficial. O próprio Platão, em vários dos seus diálogos, ele traz a questão da preguiça. O Nietzsche, o humano demasiadamente humano, ele vai trabalhar um pouco a questão da preguiça, mas ele trabalha de forma muito sutil. Em alguns trechos ele vai falar sobre a preguiça, mas alguns tradutores não entendem isso como preguiça, entendem como falta de motivação. Então, quando a gente fala de preguiça, a gente tem que pensar que a preguiça é não querer fazer nada, mas não é um não querer fazer nada liberando a sua mente. É aquela falta mesmo de estímulo e de vontade de se motivar para a vida. Tem mais gente que falou aqui, peraí, só um minutinho. Ele até enfrenta o Rodamundo, mas uma má vontade, menosprezando todas as conquistas do caminho. O Paulo Filho coloca aqui do Macunaíma. Macunaíma é clássico, né? Edivan colocou não. Qualquer filme do Seth Rogen, Paulo Filho, dá nome, né, meu filho? Porque você colocou só aqui, é o diretor, né? Dá os nomes aí pra nós. Amo. Eu não vi, em 91 não tinha idade pra ver, Paulo Filho. Preguicinha aqui em Paulo Filho. A Era do Gelo, a Flávia coloca aqui. A Era do Gelo é fantástico, tem cada personagem, são as coisas do ser humano, né? A Era do Gelo é infantil com inúmeras lições positivas. Aliás, as animações são muito legais nesse sentido. Eu me recordo que uma vez eu participei de uma seleção numa empresa e a seleção foi em várias capitais. Eu fui para o Rio, depois eu fui para Salvador para fazer também entrevista, era uma das etapas. E no final, quando a gente chegou na última etapa para ser contratado, eles colocaram a gente numa sala para assistir Toy Story. Aí eu falei, uau, isso eu tô falando final da década de 90, início dos anos 2000. Quer dizer, é uma coisa bem inovadora você trabalhar com essa ideia, assim, quem tem a possibilidade de trabalhar em equipe, trabalhar com essas temáticas para explicar, olha gente, preguiça é diferente de procrastinação, que é diferente de ócio, que é diferente de você não querer nada com a vida, de você não estar achando seu propósito, de você não entender por que você está aqui. Então é legal, os filmes e os livros ajudam muito a gente nisso, né? A Francelina está dizendo que em 91 você já era, Paulo Filho, você já era velho em 91, tá? A Francelina que está dizendo aqui. A Clotilde coloca, esses irmãos, os irmãos Coen, são demais e lendários, eles sempre fazem filmes muito legais. O grande Lebowski, amo Paulo Filho, eu também gostei muito. A Aniceia fala que não, a Help Show fala que sim. Professora, qual o seu canal no YouTube? Adivinha? Canal Carino Showa, com os temas de sexta-feira sobre o mundo do trabalho. E os nossos temas de domingo tem um canal chamado Canal Filosofia de Boteco, que é o nosso bate-papo de domingo, que é uma live mais rapidinha, só para a gente começar a semana com algumas coisas para pensar. Meu filho está com 15 e acorda às 13 no final de semana. Flávia, é isso aí. Eu não tenho filhos, né? Todo mundo que me assiste sabe. Para quem não me conhece, está me conhecendo hoje. Eu sou professora e palestrante, tenho uma carreira já há alguns anos nessa área de educação, mas eu tenho um sobrinho que também acordava mais tarde. Eu me lembro o trabalho que eu tinha também de acordar e dava para os pais também, né? Essa coisa de ter que acordar mais cedo, meu irmão. Então todo mundo passa por isso, é uma questão hormonal também que envolve, né?
Pois é, Paulo Filho diz, o que diferencia a preguiça indolente de um desinteresse ou um foco diferente? Bom, quando a gente fala da preguiça, é o que eu falei, a preguiça traz pra gente a ideia de que você não quer fazer nada. Agora tem que tomar cuidado também, gente, porque assim, a gente está vivendo um mundo tão louco ultimamente que pode não ser preguiça, pode ser uma disfunção hormonal, pode ser um outro problema de saúde, até mesmo uma depressão, e você tem que identificar se é com você e se é com alguém com quem você convive, você procura identificar isso também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano é preguiçoso, mas aquela pessoa às vezes perdeu o sentido da vida, perdeu a vontade de fazer as coisas. Então tem que tomar cuidado. Preguiça por preguiça mesmo, instituída como era lá nos 7 pecados capitais, é não querer fazer nada, ter tudo assim tranquilo. Agora esse desinteresse, ele pode ter uma relação com a questão do trabalho, daquilo que você está estudando. Se é uma criança ou um adolescente, tem que ver o que ele está conseguindo colocar na vida dele, no dia a dia dele. Então tudo isso precisa de uma identificação para você poder mapear e dar um direcionamento adequado para aquilo ali. E a questão do foco, muitas vezes é isso. Às vezes eu conheci várias pessoas, por exemplo, que estudaram comigo, eu fiz direito, e ao terminar o curso de direito eu segui carreira jurídica dentro da área acadêmica. Hoje eu trabalho mais com gestão de pessoas, todo mundo sabe, pesquisa de assédio moral, essas coisas, mas tem muita gente que se formou comigo, a Flávia, minha colega de sala, ela lembra com certeza disso, muita gente não seguiu carreira, foi fazer outra coisa, descobriu que não era isso. Eu tive colegas que no segundo ano abandonaram e foram fazer medicina. Então, às vezes, o foco também pode se traduzir, ao invés de uma ação, uma inação, e isso pode ser considerado também, dependendo da situação, um caso onde a pessoa está com preguiça de fazer as coisas, tem que tomar bastante cuidado. Creio que a preguiça seja doença. Bom, tem gente que considera doença, e aí a Help Show coloca isso, a questão da doença, quando a pessoa tem uma disfunção hormonal, ela está numa situação de depressão, aí a gente pode até identificar como uma patologia. Mas quando a gente fala do comportamento propriamente dito, tem gente que tem aquela característica. O Macunaíma é uma personagem que traz essa ideia mesmo, quer dizer, pode fazer tudo. Tem gente que fala que o Mazzaropi tinha um quê de preguiça, mas assim, eu vi muitos filmes do Mazzaropi, ele era o Jeca, né? Diferente, é outra pegada. Para um pai que quer ver o filho aprovado no vestibular da Federal, um filho que quer ser músico e passa 6 horas por dia tocando guitarra ao invés de estudar, é preguiçoso. A arte, principalmente em países como o nosso, ela não é levada a sério, infelizmente. Eu conheço tantos plásticos que foram fazer faculdade de outra coisa porque o pai, a mãe, o tio, o responsável, a pessoa que o incentivava, ao invés de falar, faça aquilo que vai te deixar feliz, que você vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, porque o dinheiro é resultado do seu trabalho, e quando você tem um propósito, você consegue administrar todos esses fatores, não. Vai fazer direito, vai fazer administração, vai fazer engenharia, porque isso é que dá dinheiro, tocar música não dá dinheiro. Bom, eu conheço vários casos de sucesso, né? A gente poderia citar milhões de casos aqui, mas assim, a gente tem que fazer aquilo que nos deixa feliz. E a vida é muito curta, é um sopro. Nós estamos vivendo um momento pandêmico onde isso está sendo mais evidente. Cada dia é mais um dia e a gente tem que aproveitar muito. Então, assim, essa reflexão do Paulo Filho, ela é muito real. Eu e meu eterno embate com a procrastinação. Volto a dizer, a procrastinação é você não fazer aquilo que tem que ser feito no momento, mas não significa preguiça. Preguiça é não fazer mesmo. A Liana entrando. A Clotilde colocou tempos modernos. Eu até anotei aqui, vou falar mais alguns. Tempos modernos, boa lembrada. Clotilde sempre também entra com as pegadas importantes. Do Stephen Rogen, Paulo Filho, eu pedi aqui. Ligeiramente Grávidos, assisti. Casal Improvável, assisti. Besouro, uma personagem só. Representa preguiça no máximo, não se escreve aquilo ali. Ao contrário do que muita gente pensa, desenvolver roteiros de um personagem só não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Mas a gente dá um foco, né? Então muitas vezes ele quer evidenciar. Gostei das dicas aqui, vou colocar na lista, tá, Paulo Filho? Obrigada. Tati, estamos juntos nesse processo. Gente, procrastinar até eu, mas assim, é administrar a procrastinação para ação sempre, entendeu? Não deixar a coisa se perder. Deixou de ser procrastinação, não fez, aí tem que ficar atento. Vamos ver aqui que o pessoal... Minha amiga Liana vai amar a professora. Espero que sim. Tempos Modernos do Charlie Chaplin. A Tati coloca um kkk para o Paulo Filho, porque os dois estão se identificando
A Márcia coloca, a preguiça ou procrastinação pode adiar a evolução de uma pessoa? Sem dúvida. É aquele eu vou deixar para amanhã. E o amanhã nunca chega. Então, assim, no caso da preguiça, a pessoa não tem nem amanhã, né? Não vou fazer. Vai, deixa a vida me levar mais ou menos. E a procrastinação, ela deixa a vida me levar mesmo. E aí ela joga aquilo para frente. Então, você perde oportunidades. Ah, vou pensar nisso, depois eu faço. E aí o depois nunca chega. Esse depois que nunca chega, ele vai te impedir, sim, evoluir em todos os sentidos. Então, é importante a gente ter metas, um ritmo de vida, até para poder viver em sociedade. Quando você vai trabalhar com alguém, você vai ter muita dificuldade, porque nós temos vários tipos de pessoas na nossa sociedade. Então, tem pessoas que são analíticas, são pessoas que gostam de números, de mapas, de planejamento, de uma estruturação. Tem pessoas que têm um lado mais comunicador, tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que não são mais criativas. Então, você colocar todo mundo no mesmo bolo para ter um equilíbrio, a gente precisa ter um comportamento mediano e nesses aspectos para que a gente possa converger num resultado positivo, senão nada vai funcionar. Então, sim, a preguiça e a procrastinação pode adiar. As Horas com Nicole Kidman, boa lembrança, boa lembrança. Filme e livro, né, sempre. Boa lembrança. A Niceia chamando várias pessoas aqui para participar. Depressão, a Flávia fala sobre a depressão, ela pode sim ser uma das questões que a gente já colocou, não é preguiça, é depressão. Leda, minha eterna coordenadora, vamos agora estar na UVV, gente. Fui convidada aí pela Leda, o Gustavo e o Aloysio. Vou estar lá na UVV esse ano, se Deus quiser, em várias pós lá de muito sucesso. Vamos ter uma live da UVV em breve, eu vou colocar nas redes. A Marta Carvalho coloca, sempre também com a gente, a preguiça é um estado momentâneo. As pessoas jovens necessitam de um estímulo. Motivação é interno. Estímulo é externo. Eu sempre falo isso porque às vezes a gente vai fazer palestra, a pessoa fala assim, faz uma palestra motivacional. Eu falo, você pode até dar esse nome, mas não é palestra motivacional. É uma palestra que vai estimular as pessoas a pensar e mudar o seu comportamento, que é bem diferente. Help Show coloca, pode ser anemia gravada aqui, pode ser anemia, depressão. Clotilde, filmes que falam de preguiça mental. O é um dos caras mais ativos que eu conheço e que fala das mazelas humanas muito bem. Então, alguns filmes dele também trazem a temática. Não só jovens, amiga. Sim, tem pessoas mais velhas que começam também. Às vezes até um perfil, né? A pessoa já fala, não gosto de trabalhar com fulano, que fulano é preguiçoso. O filme Para Roma com Amor fala da preguiça mental. Esse filme é lindo. Teve gente que não gostou muito não, mas enfim. Jair, boa noite! Meu marido falou que eu fico dando boa noite igual as pessoas que fazem aquelas lives assim, mas hoje é dia que pode dar boa noite para todo mundo. 7 dias com Marilyn. Tem umas cenas que podem trazer pra gente uma reflexão interessante sobre a questão da preguiça. Desse mal eu não sofro, mas quando chegar a gula... Gente, a Francelina, posso falar de você, Francelina? Francelina é uma amiga querida, assim como Paulo Filho e tantas outras pessoas que eu conheço há muitos anos. Francelina, a gente se conhece desde que eu vim morar em Guarapari. E ela nos acorda todo dia, linda, cantando músicas no grupo. Ela é uma delícia. Gente, ela não tem preguiça. Ela manda os áudios assim, 5h30 da manhã, 6 horas, né? Mas o grupo é silencioso e todo mundo adora. Sente até falta quando ela não canta. Aliás, estamos esperando a música de amanhã, de segunda-feira. Paulo Filho, vou me lançar como coach e criar o método Procrastinando a Procrastinação. Haja hoje e deixa a preguiça para amanhã. Inscrições com a professora Karina. Ai, eu adoro. Vamos fazer uma palestra sobre isso. Vamos, Paulo Filho, estou te convidando aqui agora, que eu já convidei Francelina. A Francelina mandou convidar você. Fran, quero ver quando chegar a luxúria. Quando chegar a luxúria a gente já sabe até quem vai falar. Margarida Eugênia! Margarida, você está me devendo, Margarida. Te convidei para fazer uma live, hein? Você com milhões de coisas aí fica tão ocupada. Arruma um espaço na sua agenda. Toda boa, PF, ansiosa pela luxúria. Vamos falar, eu já quero as dicas, hein, gente? Quero dicas de livros, enfim. Mas não me vem com 50 tons de cinza, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, deu uma travada aqui.
Leda, Geração Prozac fala sobre antidepressivos que mascara a preguiça. Boa! Geração Prozac é uma boa indicação. Eu assisti. Essa questão das pessoas ficarem usando muita medicação para mascarar vários tipos de situações assim do dia a dia que você precisa administrar também é super perigoso. Paulo Filho diz que sei, Tati Francelina, eles estão conversando entre eles, gente, eu adoro isso. E aí todo mundo escuta, assiste, lê, né? Escuta não, lê. Jair, depois do almoço das 14 às 17, bate uma leseira de morrer, depois produz igual furacão. Gente, Jair, você tem que trabalhar na Espanha, amor, que lá tem a siesta, no México também, para tudo. E aí eles ficam 2 horas, porque eles dizem que não é preguiça, que é a siesta, tem que dormir. Existem alguns pesquisadores, inclusive, que indicam que a gente deve dormir depois do almoço pelo menos uns 30 minutos para poder fazer a recuperação cerebral das questões que nós utilizamos anteriormente. A Aniceia coloca aqui, digo, preguiçosos. Paulo Filho, aí tá todo mundo se amando. Francelina mandando te amo. Paulo Filho dizendo dedicatória nominal em editorial. Igual a mãe, beijos, Fran. Help Show mandando beijo para Fran. Gosto desse domingo que todo mundo fala com todo mundo. Tem gente que já ficou super amiga nas lives, assim. Francelina tá mandando beijo, tia. Gente, vou ali, beijos. E volta. Então, na verdade, só pra gente finalizar, eu tenho algumas coisas aqui que eu não posso deixar de pontuar para vocês. Eu escolhi uma frase que diz o seguinte: são os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. E o Domênico de Masi defende muito isso, né? Que são os ociosos que fazem a transformação no mundo, porque as pessoas que ficam o tempo todo correndo não têm tempo para pensar sobre os assuntos. Uma dica legal, e aí eu não quero me estender, que eu sempre falo que eu vou fazer 30 minutos, né? E nunca fica nos 30 minutos. A Nicéia coloca aqui Minha Vida de Inseto, como dica de filme. Seriado Os Simpsons. O Homer Simpson é a personagem que mais tem a ver com preguiça. E ele é um cara super gente boa, mas que tem os seus traquejos, assim. E uma das cenas que eu sempre lembro dos Simpsons é ele com aquele pé em cima fazendo o monitoramento com o pezinho para cima, dormindo, cochilando. É uma lembrança muito legal. Bom, Tempos Modernos a gente já falou. Os Trapalhões, que é uma produção brasileira, faz parte com certeza da infância de muita gente que está aqui assistindo. Tinha também essa coisa da pegada da preguiça, do deixar para depois, então é uma boa lembrança. Tem um filme do Fellini chamado Os Inúteis, de 53. Eu não consegui assistir esse filme. Se por acaso alguém tiver a indicação, o link aí para poder me passar, vai ser legal. Dizem que esse filme fala totalmente sobre a preguiça, mas é um filme bem difícil de conseguir. Se alguém se tiver um cinéfilo aí que tem a coleção do Fellini, me passa depois aí se consegue o link ou se tem algum lugar para a gente alugar e assistir. A preguiça tem ganho secundário quando é um ócio, que é o sinônimo de preguiça, é um ócio criativo, sim. Dizem que o ócio, o Domênico fala muito sobre isso, eu concordo, porque já existem pesquisas sobre isso, que você quando entra num processo de ócio, você consegue desenvolver tarefas que se você não parasse, você não conseguiria. E a pandemia tem mostrado isso. Dos resultados das pesquisas de pandemia diz que aumentou o nível de criatividade das pessoas. A Nicéia coloca que os gafanhotos eram bastante preguiçosos no filme Vida de Inseto. É verdade, tem razão, total razão. Boa noite, Gutenberg Santiago. Já apareceu sexta, apareceu hoje, estou feliz, o pessoal está aparecendo. Um outro filme também que é muito legal, bem antigo, que vale bem a pena assistir, esse eu já vi várias vezes, chama-se Arthur, o Alegre Conquistador, que também tem Arthur, o milionário. E o Alegre Conquistador, se eu não me engano, até com a Liza Minnelli, ele vai tratar do personagem principal, tem essa pegada da preguiça. Boa noite, Quirosa. Quirosa, é isso mesmo? Boa noite, Fernando Castor. Boa noite, repórter escravo, mais conhecido como Manuel, o nosso amigo do Rio. Bom, a gente já está chegando no final. O pessoal que está entrando agora, se depois quiser nos prestigiar, a gente vai deixar o vídeo lá no IGTV do Insta e também no canal Filosofia de Boteco no YouTube. Queria muito que vocês se inscrevessem, gente, para a gente fazer um número bacana lá no canal, porque como
eu abri há pouco tempo, tem pouca gente, então é pouco conhecido. São vocês que vão me ajudar a divulgar. A partir de agosto a gente vai ter vídeos lá falando sobre vários assuntos, tanto do mundo do trabalho mudou e agora, que são as nossas lives de sexta-feira, também no Filosofia de Boteco, que são as nossas lives de domingo. As lives de sexta-feira, das sextas-feiras, elas vão continuar em agosto, mas em setembro a gente vai mudar o horário, porque as pessoas já estão retomando suas atividades aos poucos, principalmente sociais, e tem muita gente que às sextas-feiras está saindo de casa, enfim. Então a gente não quer perder a audiência de vocês, a gente vai passar para um outro dia, eu vou lançar uma pesquisa para vocês me darem dicas qual o dia que vocês acham que nós deveríamos passar. Então se vai ser de segunda a quinta, enfim, vou fazer essa pesquisa no mês de agosto e vocês vão me ajudar a fazer isso. Boa semana, Márcia Ribeiro. Tamo junto, repórter escravo. Anicé tá colocando, pode deixar comigo. Vamos prestigiar. Se inscrevam no canal. E quarta-feira, dica final aqui da nossa, para mostrar que a gente não tem preguiça. A gente tem produzido bastante coisa. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Vocês são muito queridos. Me fortaleceram muito nessa pandemia. Num primeiro momento, como eu já falei aqui para vocês, eu fiquei bem catatônica com essa situação toda, porque eu gosto de gente, eu gosto de ver gente, da energia que as pessoas transmitem nas palestras e nos cursos, mas infelizmente, tudo bem, Manuel, assiste depois, não tem problema. Infelizmente, a gente teve essa pandemia que nos afastou fisicamente. E são vocês que têm me ajudado muito com esse prestígio da audiência de vocês, de estar com a gente nas sextas-feiras e também no domingo. Na sexta-feira agora, nós vamos falar sobre o trabalho além das fronteiras. Nós vamos receber uma pessoa que é especializada em importação e também exportação, pelo que eu sei, que é a Clotilde Souza. Ela já tem muitos anos e vai contribuir para a gente falar sobre as mudanças no mundo do trabalho. Ela tem o maior cliente dela é a China, então ela foi altamente impactada, infelizmente, por essa pandemia. Ela vai contar um pouco para a gente como é que está esse cenário com essa importação e exportação, como isso vai se dar a partir de agora, quais são os cuidados que estão acontecendo em relação a isso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso na sexta-feira e na semana que vem nós vamos falar sobre a avareza. Você é econômico ou você é avarento? É uma grande pergunta. A gente vai falar sobre a avareza, os pontos positivos de você ser uma pessoa econômica, fazer o seu planejamento e também trabalhar a ideia de que o sujeito que é avarento pode trazer por conta disso. Só para deixar uma provocação, um dos filmes que a gente vai trazer na avareza são Os Fantasmas do Sr. Scrooge, que é o conto de Natal. E aquele filme, tanto o conto como o filme, em todas as suas versões, ele traz para a gente uma reflexão muito importante de como a gente consegue ter sempre dinheiro com equilíbrio e planejamento necessário. Paulo Filho coloca aqui, quando acabar a pandemia, pode começar a ver um sarau, Karina. Pode fazer um sarau todo mês, né? A gente pode pensar nisso. Anicé é representação da preguiça. Não, não é não, eu conheço a Anicé, desculpa. Marido tá falando, mas olha, foi minha aluna, super aplicada. Vamos marcar presença no seu canal do YouTube. Por favor, Márcia Ribeiro, vamos colocar o povo lá para fazer inscrição. Adorei a ideia do sarau, vamos fazer um sarau sim. Avareza versus econômico versus perdulário, vamos falar sobre isso. O engenheiro Michael também está chegando. Boa noite, a gente já está terminando, mas aí você pode assistir o vídeo e curtir as nossas exibições também no Instagram. A Hel Pichot está falando sobre o sarau, a ideia do sarau já está afirmando aqui. A Fátima Fonseca que vai ser nossa entrevistada em agosto. A Rosana vai ser na primeira semana e a Fátima na segunda, vai falar sobre turismo. O clássico do Dickens, sim, sempre, a gente tem que trazer coisa boa, eu assisti. A melhor versão é a dos Simpsons, é uma boa mesmo, eu já assisti também, bem legal. Excelente filme, o Edivan tá rindo, mas é verdade. Enfim. Um beijo grande para vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, vocês sempre muito queridos. E a gente se encontra na sexta-feira, às 20h30, para falar sobre internacionalização do trabalho, trabalho além das fronteiras, com a Clotilde Souza. E no domingo a gente vai falar sobre avareza. Mandem suas provocações, manda um direct para mim, não tem problema não, a gente coloca no programa, porque no domingo, esse momento é nosso. E hoje eu vou brindar com água, porque amanhã cedo eu tenho exame para fazer, então tem que brindar com água hoje, tá? Ó,
Um beijo grande para todos vocês, uma excelente semana com muita luz, com muita saúde, com muita energia e que a gente consiga enfrentar todos esses nossos desafios sempre juntos, mesmo que seja virtualmente. Beijo grande, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana.